Eu sempre tive o desejo de dar aulas, mas antes de dar aula, é fundamental que a pessoa passe por um processo de aprendizagem, não só o da graduação, mas fundamentalmente o da pós-graduação. Por isso eu acabei a escola, eu fiz Direito e Ciências Sociais, eu acabei a faculdade de Direito e fui direto para a pós-graduação. Não recomendo isso para todo mundo, mas no meu caso eu queria isso porque eu queria dar aulas. Eu tinha sido monitor de antropologia na faculdade e de sociologia do direito. Então eu acabei a faculdade e fui fazer a minha pós-graduação. Eu comecei em filosofia do direito na PUC. Eu fiquei uns 6 ou 7 anos. Quando eu comecei a trabalhar com o falecido advogado Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, eu fui para o núcleo de direito penal. Então eu larguei a filosofia e fui fazer no núcleo de penal, na área de concentração de penal. Depois eu saí da PUC, embora já tivesse créditos até o doutorado, e fui para a USP. E ali eu comecei o meu mestrado, embora já tivesse créditos o suficiente até para tese de doutorado na PUC. Fiz o meu mestrado, os cursos, foi muito rico o meu aprendizado na USP. Defendi minha tese de mestrado, a dissertação de mestrado, melhor dizendo, em 1996. Antes de defender a tese de mestrado, eu comecei a dar aula na PUC em 1985, primeiro de estudos dos problemas brasileiros e depois penal. Dei aula de penal, aí me tornei mestre, fiz um concurso na PUC de assistente mestre. Depois eu fiz o meu doutorado, eu concluí meu doutorado em 2003. Havia lançado um livro do mestrado, já esgotado pela Revista dos Tribunais. Depois outro pela editora Saraiva, que é minha tese de doutorado. E aí eu fiz um novo concurso na PUC, foram 4 concursos na verdade, fiz o de assistente doutor, passei com nota 10. Então dar aula para mim sempre foi algo muito importante, até que eu conheci a política. Depois comecei a fazer política de classe, eu fui conselheiro federal da OAB por 3 anos, depois reeleito, me tornei diretor do Conselho Federal e aí me licenciei da PUC, até me afastar da PUC. Hoje eu dou aula de processo penal na FAAP e no curso de pós-graduação do professor Damásio de Jesus, que é um curso importante lá em São Paulo. Eu diria que dar aulas ajuda o exercício da advocacia, porque resolver os problemas dos outros pressupõe que você tenha lentes teóricas que te dão a capacidade de compreender e alvitrar soluções. Então estudar é uma coisa muito importante, eu diria que ela é eterna na vida do advogado, embora os problemas possam se repetir. Isso, na verdade, te permite ter lentes para entender as coisas. Isso é o que vai diferenciar o advogado, quem vê mais e quem vê menos. Então eu acho que todo o aprendizado do mestrado, doutorado, depois eu estudei fora, estudei em Göttingen, na Alemanha, estudei em Salamanca, sou especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca. Isso faz a diferença para o advogado. Por outro lado, o exercício da advocacia enriquece a tua atividade docente e enriquece a própria pesquisa científica. Cada caso é um laboratório, cada caso te permite sacar uma nova tese e repensar a própria teoria. Então as coisas se interagem muito. A única coisa que posso dizer é que exige um esforço muito grande. Eu demorei para casar, minha mulher reclama, meus filhos reclamam e eu hoje sinto muita dó. Quando meus filhos eram pequenos, eu não pude brincar mais com eles, porque eu estava dedicado ao mestrado, ao doutorado, a não sei o quê. É uma dó, mas o meu tempo foi assim. Nada do que eu me arrependa, a não ser de não ter privado mais do contato com eles. Hoje um filho meu já está na GV, enfim. Mas eu digo que é muito produtiva, são muito produtivas as duas coisas. Nós tivemos no passado grandes advogados que nunca foram professores. Márcio Tomás Bastos é um exemplo, Valdir Troncoso Pérez é outro exemplo, da velha guarda, que ainda é vivo, um grande advogado, José Carlos Dias, nunca foi professor, mas os mais novos têm se dedicado a essa dupla atividade da docência e da advocacia.
Doutor, hoje, no atual momento, o cenário, principalmente político que o país está vivendo, né? O senhor está aqui na FAD e vai falar de habeas corpus e impunidade. Exato. Qual que é a importância de, dentro da academia, estar falando de impunidade no cenário atual? Eu acho que a academia ela tem um papel muito importante que se bifurca. De um lado, transmitir conhecimentos. Acho que a transmissão de conhecimentos na escola é muito importante. Agora, em se tratando de uma faculdade, não basta transmitir conhecimentos. É preciso que nós repensemos as coisas. E hoje a tônica dos pronunciamentos que as pessoas veem pela televisão é a questão da impunidade. Então isso precisa ser discutido. Nós temos um país em que reina a impunidade ou nós somos o quarto país do mundo que mais prende? Como é que isso deve ser pensado? Essas 10 propostas anticorrupção, elas são só para corrupção ou elas pretendem arrochar o sistema como um todo? É isso que eu quero discutir hoje aqui e problematizar com os alunos conceitos que o Ratinho, que o Datena e outras tantas pessoas que falam por aí andam dizendo. Doutor, agora sim, o senhor teve e tem diversos clientes e casos que estão na mídia, polêmicos, né? O que isso ajuda e o que isso dificulta na carreira do jurista, do advogado? Olha, eu diria que ajuda e atrapalha. Ajuda por um lado porque você fica conhecido, não é? O juiz te recebe, ele recebe um advogado que aparece na televisão, isso ele se sente um pouco orgulhoso, ele se sente importante por isso também. Mas atrapalha, por outro lado, porque acaba acontecendo uma coisa assim, às vezes uma pessoa quer te procurar e pensa assim, se eu procurar ele, vão achar que eu sou culpado porque ele só cuida de gente com problema. E não é assim. Então, eu procuro mostrar para as pessoas que o importante é fazer um bom trabalho e não é uma marca. Cada pessoa a gente cuida de um jeito, com atenção, com carinho. O papel do advogado criminalista, sobretudo, se assemelha muito ao do oncologista. Não basta ser competente, é preciso tratar as pessoas com atenção, respeito e carinho.